Tá lembrado que CRM foi um dos assuntos mais falados pelo mito do marketing estratégico Buzzarello na entrevista que ele deu aqui pro canal, né? Você sabia também que manter um cliente atual é de 5 a 7 vezes mais barato do que conquistar um cliente novo? Calma que hoje eu cheguei para te ajudar e além de te ensinar o que é um CRM, eu vou te ensinar como montar um sem cometer os erros que um monte de empreendedor comete por aí. Fica comigo até o final do vídeo porque tudo que eu vou te dizer vale para loja física, para e-commerce, tanto faz o tipo, o segmento, o tamanho da sua empresa, tanto faz. Então seu coração tá batendo mais forte já só com essa introdução. Tasca o like aqui no vídeo enquanto a vinheta roda e vamos lá. Olá meus pequenos e futuros gigantes empreendedores favoritos aqui do Brasil, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal de empreendedorismo mais descomplicado do YouTube. Eu sou o Daniel Nigli e se você quiser ver toda semana um vídeo novo com dicas e também entrevistas que eu chamo, convido aqui para participar empreendedores que já criaram uma empresa que são de algum assunto, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e não fica por fora de nada. Enfim, vamos lá. CRM é a sigla em inglês para as palavras Customer Relationship Management, ou com a tecla SAP, algo como gestão do relacionamento com seu cliente. E esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar porque de fato ele faz a diferença. Criar uma empresa conectada com seu consumidor é fundamental e é exatamente por isso que o Jeff Bezos criou a Amazon e hoje é o homem mais rico do mundo. Obsessão pelo cliente. Não é sobre o esforço, sobre conquistar sempre um novo cliente, é sobre o esforço de relacionamento, de vender para o mesmo cliente várias vezes. Não só de vender, mas de se relacionar com ele. Relationship Management, como o próprio nome diz. E o mais legal de tudo é que você vai ver que você não precisa investir rios de dinheiro, vários rios de dinheiro para criar um relacionamento com o seu consumidor. Existem várias opções baratas e até grátis no mercado, mas antes de eu falar alguma delas e antes de eu te falar quais são os 4 passos para de fato criar um CRM muito eficiente, eu vou te falar agora qual que é a importância de um CRM para você não esquecer. Imagina que você tem uma empresa já de 10 anos de vida. Imagina que você tem uma padaria. Com certeza muita gente já foi e costuma ir na sua padaria. Mas você sabe de fato quem são seus consumidores? Quem são essas pessoas que vão lá? Não estou te falando só de reconhecer a pessoa A ou a pessoa B. Não é isso que eu estou te perguntando. Você conhece quem são eles? O comportamento que está por trás dessas pessoas? Estou te falando que você pode conhecer essas pessoas mesmo sem ser amigo dela. Você pode saber que dias da semana ela costuma frequentar, qual que é o dia de aniversário dela, se ela gosta de café sem ou com açúcar. Enfim, tem um monte de informação valiosa que você pode saber dessas pessoas, mas a grande maioria dos empreendedores raiz que eu conheço, que tem loja de rua, por exemplo, como uma padaria, nunca pararam para coletar essas informações de fato. E aí elas acabam deixando de lado uma oportunidade enorme, não só de vender mais, mas também de criar um relacionamento e fidelizar esses consumidores. Por isso que o primeiro passo de qualquer CRM é definir quais são as informações relevantes que você precisa saber sobre seus consumidores. Quais são as informações relevantes que vão te ajudar a conquistar seus objetivos, sua visão de longo prazo na sua empresa, vender mais, mas todos os outros objetivos de negócio. Será que a padaria precisa saber se o cliente dela tem filhos? Imagino que não, mas uma loja de artigos infantis, muito provavelmente essa informação é importante, saber se o pai tem filho, quais são os filhos, quantos filhos tem, se é homem, se é mulher, enfim, isso ajuda uma loja de artigo infantil, mas já não ajuda tanto uma padaria. Então cada tipo de negócio tem que definir quais são as informações relevantes para o seu consumidor. E aí você pode estar se perguntando, ai Dani, como é que eu defino essas informações importantes? O jeito mais fácil é olhar para os seus produtos e pensar para que seu consumidor usa aquilo. Por exemplo, também, se tiver uma borracharia e você vende pneu de carro, não é importante você saber qual que é o modelo de carro das pessoas? Imagino que sim, porque o pneu muda de acordo com o tipo de carro. Da mesma maneira, também é importante se anotar quando foi a última troca de óleo dessa pessoa, porque daqui a alguns anos, quando ela precisar trocar o óleo de novo, provavelmente nem ela vai lembrar quando precisar trocar, você vai entrar em contato com ela ativamente para fazer isso. E se achar importante, aproveita para anotar ali o nome, endereço, os quantos filhos tem, mas só se isso for importante para o seu negócio, se for usar essa informação para alguma coisa e não só para ter essa informação. E se a sua padaria também quiser saber se o consumidor é alérgico a glúten, você pode anotar essa informação se ela for importante para você, porque um dia você pode criar uma linha de produtos sem glúten, você já vai ter anotado quem são os seus consumidores assim.
Mas muito cuidado de novo, vou repetir, não é para você criar uma base de informação com 5 páginas, porque você vai ter que coletar essa informação de alguma forma, você vai perguntar para o seu consumidor. Então você não vai ficar com um questionário de 5 páginas, né? Um saco, ninguém quer responder uma pesquisa tão grande, então você tem que ser muito assertivo e muito objetivo nas informações relevantes. Ao longo do tempo você vai coletando outras, mas logo de cara não faz uma pesquisa de 5 páginas. Nem queira saber qual que é o modelo de carro do seu consumidor se tiver uma brigaderia. Se não tem nada a ver se querer saber, você não vai usar essa informação para nada. Enfim, depois de definir quais são essas informações relevantes que você vai começar a coletar dos seus consumidores, de fato a segunda etapa é coletar e armazenar essas informações. E esse é um trabalho de formiguinha mesmo que você vai fazer a partir de agora, pelo resto da sua vida, mas é importante que você comece a colocar a mão na massa agora, porque é isso que vai te ajudar a fazer algumas ações. Para todo cliente novo que entrar na sua padaria, entrar na sua loja para consumir alguma coisa, aproveita para coletar essa informação. Óbvio que se ele permitir. Aliás, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que ter muito cuidado com o tipo de informação que você vai armazenar. Sempre com autorização do seu cliente. E aí você também está se perguntando, Dani, mas eu coletei, onde que eu armazeno as informações? Aí é com você, tem gente até que armazena num caderninho, papel mesmo, mas eu sempre indico que no mínimo se armazene num Excel. Coloque lá, crie uma planilhona. Imagina que depois de 2 anos coletando as informações dos seus consumidores, você foi assaltado e levaram seu caderninho. Você perdeu todas as informações de todos os seus clientes, você não lembra na cabeça, né? Não deixa isso acontecer. Eu mesmo na minha marca de moda, Artigo 26, eu criei uma planilhona que eu desenvolvi com as informações relevantes para mim, sobre os meus consumidores, frequência de compra, tudo o que eu achei. Mas você tem que pensar no seu negócio. E aí existem algumas opções super baratas e até versões grátis no mercado para te ajudar a criar isso. Acho que é importante você entender qual que é a versão que funciona melhor para você. Baixa, faz download, faz a versão teste grátis, que a maioria tem, e escolhe a sua ferramenta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link de algumas delas. O importante é que você se identifique com a principal que você vai usar e que você ache fácil de usar, senão daqui 3 meses você já desistiu. Agora vamos para a etapa número 3. Depois de coletar as informações, agora que a mágica começa a acontecer e você vai começar a colocar a mão na massa para de fato alcançar os seus objetivos de negócio. Você vai começar a usar a seu favor essas informações. Seja para vender mais ou seja para fidelizar, enfim, o objetivo você que definiu, mas você tem informação para isso. Aliás, eu também já fiz um vídeo aqui no canal sobre como fidelizar seu consumidor, que eu vou deixar lá na tela final do vídeo, então você tem que ficar comigo até lá para ver. Ter uma base de dados é só o primeiro passo, você não consegue nada só por ter a base. E como o próprio nome diz, CRM, o R é de relacionamento, você precisa criar um relacionamento, não é uma vez que você vai falar com essa pessoa. Vamos supor então, exemplo prático, que você queira criar uma promoção de aniversário. É só você entrar nessa base de dados, você filtra quem são os aniversariantes do mês e manda uma mensagem para essa pessoa com uma promoção ou convidando para ir no seu estabelecimento. Enfim, a promoção você define e aí você entra em contato com essa pessoa pelo canal de relacionamento que ela deixou. Seja WhatsApp, e-mail, telefone, do jeito que ela preferir. Sinal de fumaça, tanto faz. Vamos supor que está chegando a data de troca de óleo daquele cliente que trocou o óleo com você no ano passado. Que tal 1 mês antes você mandar uma mensagem para ele? Tá lembrado que daqui a 1 mês você vai ter que trocar o óleo? Tá vendo o potencial de relacionamento que você criou? Potencial de uma venda futura? Vamos supor que na sua padaria você criou uma nova receita de bolo sem glúten. Que tal se tirar uma foto e mandar para sua base de consumidores que são alérgicos a glúten? Mas CRM não é só para coisa boa também. Vamos supor que num cenário crítico você vendeu um lote de cerveja ruim, estragada. Que tal você proativamente entrar em contato com os consumidores que compraram ela? Afinal, você entrou lá e já está na sua base de dados quais foram os consumidores que compraram. Você consegue entrar em contato com eles. E aquele cliente que costumava ir na sua padaria, que faz 1 mês que não vai mais? Que tal só mandar uma mensagem falando, tô com saudade de você? Enfim, você entendeu o que eu quero dizer, mas cuidado para não ficar chato também, você não pode ficar mandando mensagem todo dia, desde que seja mesmo que seja do seu negócio. E cuidado para também não ficar mandando corrente política, outras informações, não tem nada a ver. O CRM é informação estratégica, é uma ferramenta estratégica para o seu negócio. Tem que te ajudar e não te desfavorecer. E se o cliente pedir para você parar de entrar em contato com ele,
repara, a linha é muito tênue entre criar um bom relacionamento e criar um relacionamento ruim. Tem um livro muito bom também para você se aproximar nesse assunto de CRM, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ir lá e comprar. E agora vamos para o último passo, a etapa número 4. Sempre atualize a sua informação na sua base de dados com informações novas sobre seus consumidores. Mandou uma mensagem de parabéns pro Daniel? Anota na base, anota do seu CRM, mandei uma mensagem. Daniel sinalizou que é alérgico a glúten, anota isso aí também. Quando e qual foi a última compra do Daniel? Anotou. Agora eu imagino que você já entendeu por que se relacionar bem com o consumidor é até 7 vezes mais barato do que ficar forcando esforço e dinheiro em tentar captar um consumidor novo, né? E eu conheço algumas empresas que desde o começo da história delas investiram R$0 em mídia, em marketing, em comunicação para ficar atraindo o consumidor. Porque criar um relacionamento bom com quem já é a melhor forma para você atrair novos, porque essa própria pessoa vai ser quem vai te ajudar a conquistar outros. Essas empresas conseguiram criar um relacionamento tão foda com seus consumidores que os próprios consumidores eram os vendedores dela. Claro que não é só pelo CRM que isso é possível, tem outros fatores, a gente já falou em outros vídeos aqui de todos os fatores fundamentais para você criar uma empresa de sucesso, mas criar um relacionamento é um dos pilares fundamentais. E eu quero saber uma coisa de vocês, qual que é a empresa que vem na sua cabeça quando você pensa uma marca foda de relacionamento com o consumidor? Deixa aqui nos comentários, vamos ver se tem muita empresa em comum. E beijo, fui, a gente se vê semana que vem.